queridos alunos, queridas alunas, senhores professores e demais amigos da educação. Hoje nós vamos falar sobre a alienação escolar. Não apenas sobre aquele aluno alienado que não faz os trabalhos de casa, não estuda, não leva o material, livro, não sabe o que vai acontecer naquele dia, na sala de aula. Às vezes ele não sabe nem que aula que ele vai ter naquele dia. Mas vamos falar também sobre a alienação da própria escola em relação às reflexões sobre o seu papel ali com aquele aluno e a relação da escola no seu papel com a sociedade. Para isso, é necessário que a gente lembre do vídeo anterior, quando a gente falou sobre escola e sociedade. E fizemos ali uma analogia entre a escola e um arquiteto. No caso da arquitetura, quando a gente tem uma planta, do imóvel que a gente vai construir, a gente já sabe exatamente o material que a gente vai comprar na loja de material de construção e para que a gente vai usar aquele material que a gente está comprando. Então, eu tenho na minha mão uma planta, e com aquela planta eu já sei o que eu vou buscar, para quê e aonde eu vou colocar aquilo e qual o propósito daquilo. Então, o arquiteto, ele conhece o material que ele tem à sua disposição e sabe o que ele quer com aquele material. Da mesma forma, deve ser a escola. O material que ela vai usar é o material humano. Então, ela já deve conhecer a psicologia do ser humano e saber exatamente o que ela pode fazer com aquele material humano, uma vez que ela vai pegar aquele material e colocar numa sociedade com a ideia de construir uma sociedade. Então, praticamente, é a escola que molda a sociedade, que esculpe a sociedade através daquele material que ela está utilizando, que é o material humano. É lógico, que a gente vai procurar dar as melhores condições possíveis, de acordo com o perfil de cada aluno, de cada criança, para que ele seja mais bem aproveitado e que ele se realize, durante todo o processo dele de formação e na sua inclusão dentro do mercado de trabalho. Às vezes a gente vê uma mãe falando assim: eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Ele não tem obrigação nenhuma dentro de casa. Ele não precisa fazer nada na vida. A única coisa que esse menino precisa fazer é estudar. Só isso. Ele não precisa fazer comida, ele não precisa lavar roupa, ele não lava nem as cuecas dele. A única coisa, a única obrigação que ele tem é estudar. E o sem vergonha tira nota abaixo dentro do colégio. Em 1888, foi decretada a Lei Áurea. Em 1889, houve a proclamação da República aqui no Brasil. E em 1890, nasceu a minha avó. Em 1958, meados do século XX, eu nasci. E estamos agora no início do século XXI. Eu convivi muito com a minha avó, uma pessoa maravilhosa, incrível. E eu acho que a gente ainda traz, embora estejamos no século XXI, a gente ainda traz um pouco daquela ideia, da monarquia, da aristocracia, que o bacana é ter pessoas que sirvam a gente. Então eu quero ter uma condição financeira legal para ter alguém que cuide dos cabelos da minha mulher, como a gente vê nos filmes de época.
É claro que eu estou fazendo aqui uma brincadeira com a gente, porque isso não faz parte da nossa ideia, do nosso imaginário atual, embora a gente tenha dado muita importância ao casamento da Lady Kate e do príncipe William. Mas a realidade que a gente vive é outra. Qualquer dona de casa sabe muito bem que já está difícil de achar uma empregada doméstica, que é como a gente ainda chama as pessoas que trabalham na casa da gente. Também temos conhecimento que não está fácil achar aquela pessoa que vai cuidar do nosso jardim. Não precisa nem ser um jardineiro, mas aquela pessoa que vai varrer o jardim, que vai cuidar da piscina. Claro que estamos falando das pessoas que moram em casas. E todos nós sabemos que na sociedade do século XXI não existe mais aquela pessoa que vai servir a gente, mas a escola ainda vive no paradigma antigo de que o aluno vai ser servido pelas informações que a escola disponibilizará por meio do professor, que estará de pé, derramando as suas informações para o aluno, que estará lá diante dele sentado, recebendo passivamente aquelas informações que a escola julga serem importantes. Pior ainda, a escola vai dizer para aquele aluno que ele deve ser um alienado, que ele não deve ter nenhuma responsabilidade com o mundo à volta dele, pelo fato da escola dizer para ele que ele não tem nenhuma responsabilidade na reconstrução da própria escola. Em primeiro lugar, porque a escola não ouve o aluno, não é avaliada por ele. A escola não recebe uma nota dada pelo aluno, ou seja, a escola não o ouve. E, em segundo lugar, a escola o aliena porque ela diz para o aluno que ele não precisa fazer nada, igual aquela mãe que nós falamos agora há pouco. O aluno não precisa varrer a sala de aula dele, ele não precisa passar um pano na mesa escolar dele, um lustramóvel, por exemplo. Ele não precisa lavar o banheiro da escola dele, ele não precisa varrer o pátio da escola dele, ele não precisa cuidar da jardinagem da escola dele, ele não precisa pintar as paredes da escola dele, ele não faz absolutamente nada pelo espaço que o acolhe. Esse mesmo aluno, quando se tornar um adulto, ele vai achar que ele também não tem nenhuma responsabilidade com a sociedade na qual ele se insere. Então, ele não vai ter nenhuma preocupação com o telefone público, ele vai jogar o lixo na rua porque alguém cata, ele vai depredar o patrimônio público porque ele acha que ele não tem nenhuma relação com aquilo. Será que a escola ela não está ensinando a esse aluno a ser mais um reizinho, como se ele fosse viver dentro do paradigma do Brasil monarquia? Será que a sociedade que ele vai encontrar lá na frente é uma sociedade que vai servi-lo? Será que não fazendo nada pelo patrimônio da escola, que é o universo dele, quando ele crescer, ele não vai ter a mesma noção de alienação, de que ele não tem nenhuma relação com a sociedade, né, com a comunidade à sua volta? Será que isso não induz a uma alienação política, onde ele aqui não tem nada a ver
com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura, com o Governo do Estado, com o Governo Federal? Será que se esse aluno não tem nada a ver com os professores, com os coordenadores, supervisores, diretores da escola, será que ele não vai ter essa mesma relação com a política? A gente não estaria formando dessa maneira alienados?